História 1. Falou com o diabo. Meu nome é Roberto. Eu tinha acabado de concluir a faculdade de enfermagem e comecei a trabalhar em um hospital público da minha cidade para fazer meu estágio. Isso aconteceu há muitos anos, mas lembro-me claramente da experiência perturbadora que vivi com meus colegas durante esse período. Eu estava lá há apenas alguns meses, ainda não era experiente e me acostumava aos longos plantões sem dormir. Meus turnos eram quase sempre à noite, às vezes eu só saía no dia seguinte. Uma noite, quando cheguei para o meu plantão, soube que um novo paciente tinha sido internado e ficaria sob os meus cuidados. Era uma mulher de 65 anos, internada por sua filha devido a problemas no fígado que ela nunca quis tratar e a doença já estava bastante avançada. Quando a conheci, apresentei-me como sempre faço com novos pacientes, mas algo na sua expressão me incomodou. Ela me olhava de uma forma estranhamente hostil, como se estivesse furiosa comigo sem motivo. Nunca tinha passado por isso com outro paciente, mas ignorei e continuei tratando-a com cortesia. Ela parecia mais velha do que realmente era, estava muito descuidada. Seus cabelos eram quase todos brancos e suas unhas estavam incrivelmente sujas e compridas. Mesmo tendo uma filha, parecia não ter recebido os cuidados necessários. Ela nunca respondia às minhas perguntas, quando falava, era sempre de forma rude. Passei a evitá-la, apenas fazendo meu trabalho, aplicando as injeções diárias, checando se tudo estava em ordem, saindo rapidamente do quarto, sem trocar muitas palavras, ao contrário do que fazia com outros pacientes. 3 dias se passaram e sua filha ainda não tinha vindo visitá-la. Ela passava o tempo todo sozinha, o que me gerava uma certa pena, apesar de sua hostilidade. Então, certa noite, enquanto estava no plantão, ouvi ela conversando com alguém no quarto. Fui até lá para aplicar sua injeção e, ao escutá-la falando, pensei que sua filha finalmente tivesse vindo visitá-la. Estranhei, pois já passava das 23 horas e as visitas não eram permitidas nesse horário. No entanto, quando entrei no quarto, percebi que ela estava sozinha. Perguntei com quem ela falava e ela, com rispidez, mandou que eu a deixasse em paz. Mais tarde, um colega comentou que também tinha escutado a paciente conversando e rindo com alguém no quarto. Intrigado, fui até lá e, de fato, ouvi sua risada. Mas, ao abrir a porta, novamente não havia ninguém. Assim que entrei, ela parou de rir e me encarou com um olhar raivoso. Examinei-a e constatei que estava lúcida, sem sinais de delírios ou alucinações. Perguntei com quem estava falando e sua resposta me deixou inquieto pelo resto da noite. Hoje, o paciente mais jovem deste hospital vai morrer. Então, vá fazer o seu trabalho e me deixe em paz. Fiquei sem palavras, mas não acreditei nela. Mesmo assim, um arrepio percorreu meu corpo. Na noite seguinte, ao chegar ao hospital, encontrei uma colega da universidade chorando na recepção. Perguntei o que tinha acontecido e ela me disse que, naquele dia, seu primeiro paciente havia falecido, um bebê de apenas 1 mês de vida. Naquele instante, um frio percorreu minha espinha. Lembrei-me das palavras da mulher. O bebê tinha morrido e era o paciente mais jovem do hospital. Era coincidência demais. Tentei não demonstrar meu medo, mas, como um novato, era impossível não me assustar. Passei a temer aquela mulher e evitava entrar no seu quarto durante a noite. Ela parecia saber que eu estava assustado. Toda vez que eu passava por sua porta, me lançava um olhar cínico, como se soubesse que tudo o que dissera havia se tornado realidade. Uma noite, movido pela curiosidade, encostei o ouvido na porta do seu quarto para ouvir o que ela dizia. Fiz isso com muito cuidado, sem fazer barulho. Mas, assim que encostei, o quarto ficou em silêncio, como se ela soubesse que eu estava ali. Antes que eu pudesse me afastar, um barulho alto surgiu do outro lado da porta, como se alguém a tivesse golpeado com força. O susto foi tão grande que quase caí. Gritei de medo e, logo em seguida, ouvi a risada sinistra da mulher. Abri a porta, já irritado, e perguntei o que ela tinha jogado contra a porta, dizendo que isso não era permitido e que ela poderia ser expulsa do hospital. Ela apenas sorriu e respondeu: "Não fui eu. Foi minha amiga que bateu. Ela sabia que você estava escutando." Perguntei quem era essa amiga. E ela respondeu, sem hesitar: "Satanás." Saí correndo dali, tremendo de medo. Contei tudo aos meus colegas de plantão, e um deles se ofereceu para cuidar dela naquela noite, para que eu não precisasse mais entrar em seu quarto. No dia seguinte, um dos meus colegas me disse que a filha da mulher tinha ido ao hospital e queria falar comigo. Quando fui encontrá-la, ela me disse que sua mãe estava melhor e que havia recebido alta,
com o fígado praticamente recuperado. A filha era muito diferente da mãe e me revelou algo que fez tudo fazer sentido e me deixou ainda mais assustado. Ela disse que sua mãe nunca acreditou na medicina. Na verdade, era uma bruxa que preparava remédios caseiros para si e para quem a procurasse. Aquilo me gelou até os ossos. Pedi para ser transferido para outro paciente, mas o médico recusou. Então, na última noite em que vi aquela mulher, enquanto eu preparava a injeção, ela disse algo que nunca esqueci. Amanhã, eu vou embora. Só preciso entregar mais uma alma jovem para Satanás. Saí apressado, enquanto ela ria de forma macabra dentro do quarto. E, de novo, o que ela disse se tornou realidade. Na manhã seguinte, por volta das 5 horas, outro bebê na incubadora faleceu. Passei o dia chorando, tomado por um misto de pânico e desespero. Na noite seguinte, meus colegas confirmaram que a mulher já havia recebido alta. Seu problema no fígado quase desaparecera, e os médicos decidiram que ela deveria continuar o tratamento em casa. Por um lado, sentia alívio. Por outro, estava apavorado. O que quer que tenha acontecido ali, eu sabia que não era normal. Não sei com quem ela fez um pacto para se curar, mas, de alguma forma, ela entregou almas inocentes em troca. Foi demais para mim. Eu estava apenas começando minha carreira e, apesar de não ter desistido da enfermagem, levei meses para superar essa experiência. O trauma foi real. História 2. O que se esconde no porão? Meu nome é Marta e sou uma enfermeira aposentada. Eu adoro histórias paranormais, porque acredito nelas 100%. Durante meus anos de trabalho, vivi muitas experiências inexplicáveis, especialmente com minha neta. Gosto de assistir vídeos desse tipo e ouvir relatos paranormais de outras pessoas. Desta vez, quero compartilhar um dos meus, que considero o mais aterrorizante que já vivi em minha carreira como enfermeira. Me indicaram um hospital na minha cidade que estava precisando de funcionários. Aceitei trabalhar lá porque o salário era muito bom, melhor do que no hospital onde eu trabalhava antes. Esse hospital havia sido recentemente reformado e transformado em uma clínica geral. Porém, muitos anos atrás, era um hospital psiquiátrico que foi fechado após diversas polêmicas e permaneceu abandonado por anos. Comecei a trabalhar lá durante o turno da noite. Havia poucos funcionários e poucos pacientes, então tudo era muito tranquilo. Nada comparado ao hospital anterior, onde trabalhávamos sem parar e não conseguíamos atender todos os pacientes. Por isso, comecei a gostar daquele lugar. Mas, na segunda noite de trabalho, tudo mudou. Naquela noite, eu estava no quarto de um paciente quando, de repente, uma colega enfermeira me chamou, muito assustada. Ela disse que, no andar de baixo, onde ficava o depósito de utensílios cirúrgicos e medicamentos, tinham ouvido barulhos muito fortes. Como ela era nova, não sabia o que fazer, já que ninguém deveria estar lá. O elevador não chegava até aquele andar e a única maneira de descer era pela escada. A porta ficava trancada e apenas médicos e funcionários autorizados tinham a chave. Saí do quarto do paciente e fui com minha colega até as escadas para verificar. E, de fato, ouvimos batidas e barulhos como se alguém estivesse jogando maçãs no chão. A chave ficava guardada no meu armário, então fui pegá-la. Nós duas decidimos descer para ver o que estava acontecendo. Ao chegarmos lá, percebemos que várias coisas estavam fora do lugar e uma maca estava completamente virada. Mas não havia ninguém ali. Procuramos em todas as salas, mas só encontramos bagunça por todo o andar. Não sabíamos quem poderia ter feito aquilo. Preciso mencionar que aquele andar ficava visivelmente trancado, mas o ambiente estava muito pesado, tanto que minha colega ficou com medo e subiu as escadas imediatamente. Eu, por outro lado, decidi investigar mais, pois nunca fui medrosa. Sempre protegi meus filhos e minha casa sozinha. Como não encontrei nada, decidi voltar ao meu posto de trabalho e deixar aquele episódio para lá, já que não havia uma explicação lógica. Porém, algumas horas depois, enquanto fazia minha ronda, ouvi gritos vindos do porão. Eram gritos de dor, como nunca havia escutado em toda a minha carreira. Eu estava sozinha, pois meus colegas estavam no andar superior e não ia perder tempo chamando alguém para me acompanhar. Decidi descer sozinha para descobrir de onde vinham aqueles gritos aterrorizantes. Quando cheguei ao porão, percebi que as luzes estavam apagadas, apenas as do andar onde eu estava permaneciam acesas. Voltei para pegar uma lanterna e, ao descer novamente, os gritos haviam cessado.
Mas o ambiente estava mais pesado do que nunca. Ao revisar todas as salas, percebi algo ainda mais estranho. As maçãs estavam de volta aos seus lugares e tudo estava perfeitamente arrumado. Foi nesse momento que o medo realmente me atingiu, porque aquilo já não parecia algo natural. Ninguém poderia ter colocado tudo no lugar tão rapidamente, ainda mais com a porta trancada e sem luz. Saí imediatamente e avisei ao zelador que a eletricidade do porão parecia estar com problemas e que ele precisava verificar os fusíveis. Cerca de 30 minutos depois, ele voltou e me disse que tudo estava perfeitamente normal. Ele havia checado os fusíveis e não encontrou nada errado. Não conseguia entender por que as luzes tinham apagado quando eu desci. Mas, antes de ir embora, ele me disse algo que me deixou petrificada. Enfermeira, antes que eu me esqueça, parece que um paciente precisa da senhora nesse andar. Eu vi alguém com um avental hospitalar caminhando pelo corredor até o último quarto. Naquele momento, eu soube que algo não estava certo. Quando amanheceu, contei tudo ao médico, mas ele não parecia surpreso. Apenas me aconselhou a não me deixar levar pela sugestão ou eu acabaria não durando muito tempo ali, como aconteceu com outras enfermeiras. Mais tarde, conversei com uma colega que trabalhava lá há mais tempo e ela me deu um aviso. Nunca desça sozinha para aquele andar. Ela me disse isso em tom de reprovação. Depois, explicou que aqueles gritos e barulhos aconteciam desde que ela começou a trabalhar ali. Era por isso que tantas enfermeiras pediam demissão e o salário era tão alto. Coisas paranormais aconteciam ali constantemente por conta da macabra história do hospital. Ela me contou que, nos anos 40, quando ainda era um hospital psiquiátrico, muitos experimentos clandestinos eram realizados com os pacientes. Quando tudo foi descoberto, o hospital foi fechado e os responsáveis fugiram do país. Para ela, era óbvio que toda aquela energia negativa ainda estava ali. Se eu quisesse continuar no emprego, precisaria manter a mente firme e ignorar tudo que continuaria ouvindo durante os turnos noturnos. No final, continuei trabalhando ali por mais 2 anos, embora nunca tenha me acostumado com os sons assustadores da noite, quando o hospital ficava em total silêncio e os corredores desertos. O salário era muito bom e, como eu disse, sempre fui uma mulher corajosa. No entanto, vi muitas enfermeiras chegarem e partirem. Algumas nem sequer duravam uma semana. Muitas não apenas ouviam os ruídos no porão, mas também afirmavam ter visto pacientes com rostos deformados ou partes do crânio faltando. Graças a Deus, nunca vi nada disso, porque, se tivesse visto, provavelmente também teria abandonado o trabalho. História 3. Sem descanso eterno. Há muito tempo, trabalhei como enfermeira em uma pequena clínica privada e muito cara. Havia poucos funcionários, já que, como mencionei, o local tinha apenas 2 andares. Eu trabalhava no turno da noite, pois, durante o dia, precisava cuidar dos meus filhos pequenos. Nesse turno, éramos apenas outra enfermeira, a recepcionista e eu. O médico só comparecia em casos de emergência. Poucos pacientes eram internados na clínica, no máximo 6, o que já era considerado um número alto. Entre os pacientes, havia uma senhora idosa que estava hospitalizada há alguns dias. Seus rins não funcionavam mais e sua saúde era extremamente frágil. Seus filhos conseguiram interná-la naquela clínica com muito esforço, pois o local era muito caro. Certa noite, enquanto fazia minha ronda para verificar se os pacientes estavam bem, cheguei ao banheiro feminino e encontrei uma cena terrível. A mulher havia tirado a própria vida com uma navalha. Não havia mais nada que pudéssemos fazer, pois ela já não apresentava sinais vitais. Deixou uma carta para seus filhos, dizendo que não suportava mais vê-los lutando para pagar seu tratamento, que sabia que não havia cura e, por isso, escolheu aquele trágico fim. Os dias se passaram desde esse evento sombrio e, certa noite, enquanto eu estava sozinha na cafeteria do hospital, vi uma sombra passar pela janela. Não consegui ver claramente quem era, pois as persianas estavam parcialmente fechadas, mas percebi que era um paciente quando vi o jaleco branco do hospital. Fui até o corredor para verificar, mas não havia ninguém. Perguntei à recepcionista se alguém tinha passado por ali, e ela disse que não. Então, fui até os quartos dos pacientes e todos estavam em suas camas.
Nesse momento, minha colega enfermeira chegou e perguntou se tínhamos um novo paciente. Fiquei confusa e respondi que não. Ela explicou que, ao chegar na clínica, viu alguém olhando pela janela de um dos quartos do último andar, o mesmo onde a idosa havia falecido. Subi para verificar e, de fato, o quarto não era ocupado desde a morte dela. Nenhuma de nós entendeu o que estava acontecendo, mas decidimos investigar. Quando chegamos lá, todos os pacientes dormiam tranquilamente. Irritada, fui falar com o zelador, perguntando por que ele tinha dito aquilo, mas ele me garantiu, assustado, que não estava brincando. Disse que, enquanto limpava o corredor, viu uma senhora com os punhos ensanguentados, chorando e gemendo. Ele correu para nos avisar, sem saber o que fazer. Minha colega e eu nos entreolhamos sem dizer nada. Depois, ela me disse que era a mesma senhora da tragédia. Eu relutava em acreditar, mas o que mais poderia ser? Depois daquela noite, sempre que chegávamos para o turno noturno, continuávamos vendo a figura da mulher pela janela do quarto. Alguns de nossos pacientes também relataram ter visto uma idosa caminhando pelos corredores e alguns até nos chamaram para avisar que uma paciente chorava enquanto vagava pelo hospital. Pensando que se tratava de alguém internado, nunca contamos a verdade para evitar assustá-los. A cada noite, ver aquela mulher na janela ou ouvir relatos sobre ela se tornou algo quase normal. Ela era uma alma perdida, que teve um final trágico e não encontrou descanso. Anos depois, mudei de cidade, mas mantive contato com minha colega. Ela me contou que a senhora continuava presa naquele lugar e acreditava que nunca sairia de lá. O quarto foi transformado em um depósito de material de limpeza, pois ninguém suportava passar sequer uma noite nele devido aos inúmeros acontecimentos paranormais. Os poucos pacientes que chegaram a se hospedar ali relataram que, à noite, viam a idosa observando-os de um canto do quarto antes de desaparecer. Com o tempo, minha colega e eu começamos a suspeitar que a presença daquela mulher não era algo simples. Parecia que a tragédia de sua morte a mantinha presa ali, incapaz de seguir adiante. O restante da equipe da clínica, que não estava acostumado a esse tipo de situação, começou a se sentir cada vez mais desconfortável, especialmente após relatos frequentes de pacientes sobre avistamentos durante a noite. Era impossível ignorar. Mesmo conhecendo sua história, ninguém conseguia entender por que ela ainda não havia encontrado paz. Pensei nisso por muito tempo, até que, em uma das minhas últimas noites de trabalho, algo realmente estranho aconteceu. Eu estava sozinha na recepção quando, de repente, ouvi um choro vindo do corredor. Meu coração acelerou. Eu sabia que era tarde demais para ver alguém acordado naquele andar. Caminhei pelo corredor com cautela e, assim que atravessei a porta, o que vi me deixou sem palavras. Exatamente no mesmo lugar onde a mulher havia tirado a própria vida, estava uma figura curvada vestida com um jaleco branco. Ela não se movia, mas sua presença era inconfundível. O som do choro ainda ecoava e a sensação de frio no ambiente era quase insuportável. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali, paralisada, sem saber se deveria me aproximar ou correr. Mas algo me fez dar um passo à frente, como se fosse uma necessidade incontrolável. Assim que o fiz, a figura se virou lentamente para mim. Seu rosto não era nítido, mas o som do choro ficou mais alto, mais desesperado. Eu sabia que era ela, a mulher da tragédia. Por instinto, corri até a recepção e contei à recepcionista o que tinha visto. Ela apenas me olhou com um olhar compreensivo, como se já soubesse. Eu, no entanto, estava abalada. Como poderia continuar trabalhando em um lugar onde algo tão sobrenatural acontecia? Finalmente, após mais algumas semanas suportando aquele ambiente insuportável, decidi que o melhor era ir embora. Minha decisão foi mais um alívio do que uma fuga. Não seria fácil encontrar outro emprego, mas eu sabia que precisava disso. O peso de tudo aquilo me consumia, e a presença daquela mulher não me deixava em paz. Anos depois, ainda me lembro dela. Às vezes me pergunto se, em algum momento, ela conseguiu descansar ou se continua ali, vagando nas sombras daquele lugar, buscando algo que nunca encontrará. Quanto à clínica, bem, com o tempo, acabou fechando. Rumores sobre atividades paranormais se espalharam e logo ninguém mais quis trabalhar ali.
O local foi abandonado, assim como havia acontecido com o hospital psiquiátrico que existia antes ali. E quem sabe, talvez a senhora que vi ainda continue vagando por aqueles corredores, esperando que alguém a compreenda. Essa experiência me marcou para sempre, até hoje. Quando me lembro da noite em que a vi, sinto aquele mesmo frio no peito. Sem dúvidas, essa experiência me ensinou a respeitar o desconhecido e a aceitar que nem tudo pode ser explicado. História 4. Anjo Protetor. Meu nome é Armar, sou paramédico na cidade de Chihuahua. Esta é uma das muitas histórias que vivi nesta profissão. Recebemos uma chamada informando que precisávamos ir para os arredores da cidade para socorrer vítimas de um acidente. Ao chegarmos ao local, vimos um caminhão que havia saído da estrada e se chocado contra uma cerca. Ao nos aproximarmos, percebemos que se tratava de um casal jovem. Eles ainda estavam dentro do veículo, pois as pessoas que presenciaram o acidente evitaram movê-los, temendo agravar seus ferimentos. Então, aguardaram até a nossa chegada. O casal estava consciente, mas com as pernas presas entre os destroços do caminhão. Meus colegas e eu imediatamente começamos a retirá-los, mas algo estranho chamou minha atenção. No banco de trás, havia uma menininha intacta, com o cinto de segurança afivelado e sem um único arranhão. A criança me olhava fixamente, sem dizer nada, sem chorar, sem parecer assustada. O mais estranho era que meus colegas não pareciam notar sua presença. Eles não mencionaram nada e não olharam para ela, completamente concentrados em resgatar o casal. Quando finalmente conseguiram retirá-los, tentei abrir a porta traseira para tirar a menina. Falei para ela: "Não se preocupe, tudo vai ficar bem, vamos te tirar daqui." Fiz um grande esforço para abrir a porta, que estava trancada, quando um dos meus colegas se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo. Irritado, respondi: "O que você acha que estou fazendo? Ninguém vai ajudar a menina que ainda está aqui?" Ele me segurou pelo ombro, me afastou do caminhão e disse com seriedade: "Que menina? Não tem ninguém aí dentro." Olhei novamente para o interior do veículo e, para minha surpresa, ele estava vazio. A garota que eu havia visto, com o cinto de segurança preso, simplesmente não estava mais lá. Fiquei completamente confuso e sem palavras. Meu colega tentou me acalmar. "Fica tranquilo, vamos para a ambulância. Você deve estar cansado." Subimos na ambulância, onde a equipe prestava atendimento ao casal. Eles não tinham ferimentos graves, mas estavam visivelmente abalados. A dúvida me corroía, então não consegui evitar perguntar: "Havia uma menina com vocês no caminhão?" O homem me olhou com os olhos cheios de lágrimas, pegou uma foto da carteira e me perguntou: "Era ela?" Olhei a foto e confirmei: sim, era ela. Ele e sua esposa começaram a chorar. O clima ficou pesado e ninguém sabia como reagir. Então, o homem nos contou: "Essa é nossa filha. Ela faleceu há alguns meses por problemas cardíacos, mas sempre sentimos que ela está perto de nós. Agora temos certeza de que nunca nos deixou. E você não foi o único que a viu." Fiquei sem palavras. Todos estavam impressionados e eu me arrependi um pouco de ter perguntado. Só consegui dizer que sentia muito e me sentei no banco do copiloto da ambulância, enquanto meus colegas continuavam prestando atendimento ao casal. Foi uma história triste, mas ao mesmo tempo, algo além da nossa compreensão. Ainda hoje, sempre que me lembro dessa noite, não consigo evitar as lágrimas. História 5. Voodoo. Meu nome é Joaquim e sou paramédico há anos no estado do México. Ao longo da minha carreira, muitas coisas estranhas aconteceram e, bem, nunca nos acostumamos a ver pessoas feridas ou em condições muito graves. O trabalho em si já é bem difícil, mas às vezes acontecem coisas tão estranhas que tornam tudo ainda mais perturbador. Isso aconteceu comigo há pouco tempo e ainda é difícil de acreditar. Uma noite, recebemos uma chamada de emergência sobre um acidente grave em uma avenida e fomos o mais rápido possível, como sempre. Quando chegamos, vimos um carro batido contra uma árvore. A frente do carro estava completamente destruída e parecia que um pneu havia estourado, fazendo com que o veículo perdesse o controle. Havia apenas uma patrulha de trânsito no local e fomos a primeira ambulância a chegar.
Os policiais nos disseram que não conseguiam ver quem estava dirigindo nem se havia mais alguém no banco do passageiro, pois a parte da frente do carro estava completamente destruída. Começamos nosso trabalho e logo percebemos que o carro tinha 2 ocupantes, um homem e uma mulher. O homem estava irreconhecível. Não quero entrar em detalhes por respeito às vítimas, mas a cena foi extremamente perturbadora, mesmo para nós, que já temos experiência com esse tipo de situação. Ambos faleceram. Retiramos primeiro a mulher e depois pedimos ajuda para retirar o corpo do homem, pois precisávamos de ferramentas específicas para isso. Após retirarmos os corpos, a grua chegou para remover o carro. Mas, quando já estávamos na ambulância, um colega me mostrou algo que me deixou completamente em choque. Ele havia retirado debaixo do banco do motorista um estranho boneco de pano. Dentro dele havia o que parecia um animal morto, exalando um cheiro horrível. Decidimos abrir o boneco ali mesmo, na ambulância, usando luvas. Dentro dele estava uma ratazana sem pele. Foi realmente repulsivo, mas o mais perturbador foi que dentro da ratazana havia um pedaço de papel dentro de um saco plástico. Abrimos o saco com muito cuidado e lemos o seguinte: Carlos, te condeno a ti e à sua nova esposa por me causarem tanto mal, por me abandonarem para estarem juntos. Isso vocês pagarão caro, com a morte. Abaixo desse recado havia cartas escritas em outro idioma e 2 pequenas fotos das vítimas. Meus colegas e eu ficamos completamente congelados, nos olhando, porque estava claro que aquilo era um trabalho de bruxaria. A ex-esposa do motorista havia causado o acidente. Não havia dúvidas. Imediatamente chamamos a polícia para entregar a evidência, mas não puderam fazer nada contra a ex-esposa, pois não havia provas concretas de que ela fosse a culpada. Para a lei, aquilo não significava nada. Sem dúvida, há pessoas muito más neste mundo. A mulher conseguiu o que queria contra essas vítimas inocentes e saiu vitoriosa, enquanto ainda caminha livre pelas ruas. E quem sabe quantas outras pessoas ela prejudicou com essas práticas repulsivas. Na minha profissão, já vi todo tipo de coisa, como hospitais sendo lugares carregados de energia, onde acontecem mortes, pessoas angustiadas por seus familiares, outras que choram sem parar quando recebem notícias ruins, e poderia continuar. Mas isso não é tudo. Muitos hospitais escondem coisas e nunca saberemos tudo o que acontece neles. Porém, se você for sensível, pode perceber como aconteceu comigo nessa história que vou contar. Naquela época, eu trabalhava em um hospital na minha cidade natal, no México. Era um lugar bem abandonado devido à sua antiguidade. Foi o primeiro hospital da cidade e isso já diz muito. Quando entrei, imediatamente senti uma energia ruim no lugar. Como mencionei, sou uma pessoa muito sensível e posso perceber as energias, boas ou ruins, de pessoas ou lugares. E dessa vez não foi diferente. Mas como nossa profissão nos ensina a não nos deixarmos levar por essas coisas, não prestei muita atenção. Com a antiguidade do hospital, é normal que diferentes energias circulem por lá. Lembro que fui escalado para o turno da noite, algo que eu não gostava muito, mas não tive outra opção. Se um hospital parece assustador durante o dia, imagine à noite, quando os corredores estão completamente vazios. No início, tudo estava normal, mas uma noite, um jovem que estava internado há semanas por causa de um câncer e que não tinha muito tempo de vida, apertou o botão para ser atendido. Quando entrei no quarto, vi que ele estava com uma expressão assustada e um pouco agitado. Perguntei o que ele precisava, e ele disse que tinha visto alguém olhando para ele ao lado da cama enquanto dormia. Como estava escuro, ele não conseguiu distinguir quem era, mas disse que parecia a sombra de um homem e estava muito assustado. Tentei acalmá-lo, dizendo que ninguém podia entrar ali sem sermos avisados, que provavelmente era só um pesadelo. Mas ele insistiu para que eu não o deixasse sozinho, pois sabia que aquela figura viria atrás dele. Acabei tendo que dar um tranquilizante para que ele pudesse descansar. Era muito importante que ele dormisse. Fiquei com ele até o tranquilizante fazer efeito e ele adormecer. Depois fui continuar meu trabalho. Na noite seguinte, ao retornar para o meu turno, recebi a notícia de que o jovem havia falecido ao meio-dia. Foi muito triste, embora soubesse que seu estado estava muito grave. A noite passou normalmente, mas no turno seguinte,
Por volta das 2 da madrugada, uma paciente idosa pediu minha ajuda em seu quarto. Quando cheguei, ela me disse exatamente a mesma coisa que o jovem havia me dito na noite anterior, antes de falecer. Estava muito assustada e disse que viu alguém sentado na cadeira ao lado da cama, olhando para ela. Perguntou várias vezes quem era, mas ninguém respondeu. Por isso apertou o botão, assustada. Perguntei onde o homem havia ido, mas ela não conseguiu responder, estava confusa. Ela disse que talvez fosse seu marido vindo do céu para visitá-la. Ela também estava em estado grave, então talvez estivesse alucinando. Fiquei com ela até ela dormir, mas naquela mesma manhã, antes de terminar o turno, ela faleceu. Isso me deixou muito desconfortável, pois já haviam sido 2 pessoas que morreram depois de ver a mesma figura em seus quartos. Sempre que entrava no quarto delas, sentia uma energia muito pesada. Os dias passaram, e uma noite, uma colega me contou que seu paciente havia dito que viu uma pessoa visitá-lo durante a noite, mas não conseguia ver seu rosto. Foi então que eu contei pela primeira vez a alguém o que havia acontecido com meus antigos pacientes. Ela ficou muito assustada, mas me acreditou e começou a observar o homem, que estava vendo a silhueta há dias. Não passou nem um dia e o homem faleceu. As mortes sempre eram por causas naturais, devido às doenças que tinham, mas apenas os pacientes em agonia, com doenças terminais, viam essa figura. Isso continuava acontecendo com todos os pacientes em agonia, e era muito estranho saber que eles morreriam logo. Sempre que alguém dizia ter visto essa figura, era sinal de que não restava muito tempo de vida para eles. Isso me incomodou muito e nunca consegui me acostumar. Por questões de saúde mental, decidi pedir demissão e não fui o único. Nunca soube o que era isso, se era algo que vinha avisar sobre a morte ou se era algo bom ou ruim, mas a energia que se sentia quando pediam ajuda era muito pesada e negativa. Esta é a primeira vez que compartilho essa história com um público maior, por medo de não acreditarem, mas foi real e não sei se ainda está acontecendo. Atualmente, já não moro mais nessa cidade.